A carta de vinhos de um restaurante, ela pode ser só um menu, sabe? Uma lista de coisas para beber. Ou ela pode ser um ativo superpoderoso, totalmente guiado por dados. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como a análise de algumas métricas pode ser a verdadeira bússola para o sucesso de um negócio. Olha, essa frase resume tudo perfeitamente. Uma carta de vinhos é muito, mas muito mais do que uma simples lista. Pensa nela como a identidade do restaurante, um reflexo da filosofia do lugar. É uma peça central na jornada sensorial que se oferece a quem visita a casa. E essa é a pergunta que não quer calar. Porque sem uma gestão que olha para os dados, um investimento que deveria ser super valioso pode, de repente, se transformar em capital parado, em lucros que simplesmente desaparecem. E o que é pior, numa desconexão total com o que o público espera. Então vamos começar pelo básico, pelo fundamento de tudo. O primeiro e talvez o mais importante indicador financeiro para gerenciar qualquer operação com bebidas, o famoso CMV. O CMV, de forma bem simples, é quanto custou o vinho que foi vendido. Parece óbvio, né? Mas o grande segredo, o pulo do gato, está na granularidade. É preciso analisar o custo de cada garrafa e de cada taça, uma por uma. Só assim para ter uma imagem real da lucratividade. Entender o CMV é basicamente a espinha dorsal da saúde financeira do negócio. É ele que permite tomar decisões inteligentes na hora de comprar e de precificar. É aqui que a gente descobre quais vinhos realmente dão lucro e quais estão só comendo uma fatia grande da receita. E aqui tem um ponto que vai contra o senso comum. Muitas vezes, um vinho mais acessível, com um CMV bem controladinho, pode ter uma margem de lucro percentual muito maior do que aquele rótulo super caro da carta. Pois é, nem sempre o mais caro é o que traz mais rentabilidade. Bom, agora que já entendemos os custos, vamos para o nosso segundo indicador. Esse aqui mede a eficiência do capital que está investido lá na adega. O giro de estoque, também chamado de turnover, ele nos diz com que velocidade os vinhos estão saindo da prateleira. É um verdadeiro termômetro para medir a demanda e a saúde do inventário. O ponto crucial aqui é o seguinte: vinho parado na adega é dinheiro parado, literalmente. Um bom giro de estoque não só libera esse capital para ser usado em outras coisas, como também evita que a adega vire um museu de garrafas encalhadas. E claro, garante uma carta sempre nova e interessante. A diferença fica muito clara quando a gente olha assim. De um lado, os campeões de venda, que giram rápido, vendem muito e geram receita constante. Do outro, os patinhos feios, que ficam lá, parados na prateleira, só ocupando espaço e prendendo capital. Certo, agora vamos falar de um indicador que mede diretamente o desempenho de vendas da equipe de salão e, ao mesmo tempo, o poder de atração da própria carta de vinhos. O ticket médio de vinhos é exatamente isso que o nome diz. Quanto, em média, cada cliente ou cada mesa gasta com vinho. É uma métrica-chave para quem quer maximizar a receita. E o mais interessante é que este indicador vai muito além dos números. Ele reflete a habilidade da equipe em sugerir, a satisfação do cliente e se a carta está comunicando bem o seu valor. Um ticket médio saudável é um sinal de que as pessoas estão enxergando valor no que está sendo oferecido. E olha só, pequenos aumentos aqui podem ter um impacto gigantesco no resultado final. Um aumento de poucos reais no ticket médio por pessoa, se a gente multiplicar isso por centenas ou milhares de clientes ao longo do ano, o resultado é um crescimento bem significativo na receita total. Seguindo em frente, vamos dar uma olhada no indicador que revela os hábitos de consumo e a flexibilidade do programa de vinhos do restaurante. Analisar a proporção entre vendas em taça e em garrafa ajuda a gente a entender as preferências da clientela e, com isso, otimizar a oferta. É como tirar uma foto de como o vinho está sendo consumido no dia a dia do lugar. Uma proporção equilibrada é um ótimo sinal. Mostra que o restaurante está atendendo a todo mundo, desde quem está jantando sem companhia e quer só uma taça, até grupos maiores que, claro, preferem uma garrafa. A venda em taça, aliás, é uma excelente porta de entrada, porque incentiva a descoberta de novos rótulos. A pergunta que fica é: a maior parte das vendas vem de garrafas ou de taças? A resposta para essa pergunta, como a gente pode ver aqui, é o que vai guiar os ajustes na seleção de vinhos e nas estratégias de venda. E agora chegamos ao nosso último indicador. Ele não é um número, é qualitativo, mas é absolutamente crucial. Ele é o que dá contexto para todos os outros dados que a gente viu até agora. O feedback do cliente é um indicador de performance de valor inestimável. É literalmente a voz do público dizendo na nossa cara o que funciona e o que precisa ser melhorado. Porque, no fim do dia, a carta de vinhos existe para o cliente.
A satisfação de quem visita o restaurante é a medida final de sucesso. O feedback é o que explica por que um certo vinho não está vendendo ou por que o ticket médio está baixo. É a ponte entre a gestão e a percepção de quem importa. Um simples comentário como este aqui, por exemplo, isso é ouro puro. Ele aponta uma oportunidade muito clara para ajustar a seleção, para trazer novos rótulos e, com isso, encantar ainda mais os clientes. E assim, a gente monta um verdadeiro painel de controle. É só pensar nestes 5 indicadores como um check-up mensal. Analisar o CMV, monitorar o giro, acompanhar o ticket médio, verificar a proporção de vendas e, claro, nunca deixar de coletar feedback. Juntos, eles dão uma visão completa e muito robusta da operação. E para fechar, fica essa reflexão. A carta de vinhos está o tempo todo contando uma história. A grande questão é, estamos prestando atenção? Gerenciar uma carta de vinhos é sim uma arte, mas é uma arte que precisa ser guiada pela ciência dos dados. É ouvindo que os números e os clientes dizem que se transforma uma carta numa ferramenta poderosa de sucesso e encantamento.